O Alexis é professor da Universidade Alberto Hurtado, no Chile, talvez um dos centros mais importantes de ciências sociais do país. Apesar de ter feito sua graduação lá, fez o mestrado e doutorado aqui na casa, onde ele defendeu uma tese comparativa das discussões acadêmicas sobre os pobladores e os movimentos de favelados, uma tese bastante elogiada, sob a orientação do professor Luiz Antônio Machado. Além disso, o Alex tem um papel importante nos últimos anos como um intermediador de várias missões de cooperação, Brasil, Chile, levando vários colegas para o Chile, também começando algumas pesquisas em conjunto. O Alex vai falar hoje para a gente um pouco de uma das suas pesquisas mais recentes, ainda nessa discussão sobre movimentos sociais de pobladores no Chile, e especificamente sobre a contribuição nesse debate do Alan Turrene e de alguns de seus orientandos e estudantes que foram convidados, em certo momento, para o Chile para estudar esse movimento social, entre aspas, porque uma das conclusões polêmicas do Alan Turrene é de que os pobladores formariam um movimento social impossível. Então, o que o Alexis faz é discutir a construção desse argumento teórico, mas não apenas isso, como também algumas das suas consequências políticas para o modo como a transição democrática se desenhou no Chile. Bom, finalizo agradecendo de novo o Alexis e passo então a palavra para ele. Muito obrigado, Luiz Augusto, pelo convite e pela apresentação. Também muito obrigado a vocês por assistir. Para mim é um grande prazer estar aqui na casa de novo, depois de 4 anos. Também para apresentar o que eu acho que é um desdobramento da minha tese de doutorado, né, que, como você bem resumiu, é uma comparação entre a construção teórica do movimento de pobladores no Chile e o movimento de favelados no Rio. Basicamente, o que eu venho fazendo é misturar a literatura da sociologia da ciência, em particular das ciências sociais, e especificamente o que tem se convenido a chamar de performatividade das ciências sociais na construção da realidade, e levando essa discussão especificamente para o debate sobre os movimentos sociais, aplicando um dos movimentos que com mais força animou as lutas sociais do Chile durante o século XX, seja com sua inauguração no finais dos anos 50, com a tomada organizada dos terrenos que levaram à construção da Poblação La Victoria, não? Que foi, aliás, o tema da minha tese de mestrado aqui, também defendida no antigo Juperj. Passando pelo período de hipermobilização, como foi chamado na época do Allende, né, onde as tomadas de terreno praticamente sucediam à velocidade de 1 por dia, e que animaram uma forte imaginação sociológica, não? Desde a teoria da marginalidade, com Roger Bexman, Oscar Luis, a finais dos anos 50, passando pelos debates da dependência, da marginalidade dependente, urbanização dependente, com Aníbal Quijano, o sociólogo peruano, o José Nuno, o politólogo argentino, com a discussão sobre o polo marginal, a massa marginal, chegando no debate sobre os movimentos sociais urbanos, que é a compreensão mais sistemática que se tentou fazer na época do governo Allende, onde os pobladores conseguiram um forte protagonismo social, e especificamente durante a ditadura militar, onde os protestos que se organizaram visando a derrubada da ditadura alcançaram seu ápice nos bairros populares, produzindo um retorno do protagonismo do movimento de pobladores, que para essa época vinha realizando também uma renovação dos repertórios da ação coletiva. Já não era apenas a tomada de terreno, era também o que se chama de organizações econômicas populares, a panela comum, o comprando juntos, uma série de instâncias que foram criadas para assegurar a sobrevivência dos setores populares, dos pobres urbanos, na época de uma profunda crise econômica derivada da aplicação do choque neoliberal em plena ditadura, a partir do ano 76. Essa retomada do protagonismo popular
com os protestos, implicou uma recuperação do interesse do mundo acadêmico, não? Que na época também estava bem golpeado, né, pela ditadura, nesse setor popular. E, basicamente, a pergunta que se fez na época é qual seria o papel que caberia ao movimento de pobladores na derrubada da ditadura militar chilena. Eles viam, por um lado, que a classe operária vinha se enfraquecendo pelo processo de desindustrialização que incentivou a ditadura. O movimento estudantil era muito pequeno ainda, né? Não tinha se generalizado o ensino superior, como nos anos 90. E este movimento estava no cerne da reorganização da oposição à ditadura, com as manifestações mais radicais, né? Com os protestos mais diretos, mais fortes contra a ditadura. Essa pergunta foi, ao mesmo tempo, uma pergunta acadêmica, mas também foi uma pergunta política, né? Atravessou os debates do que então era a oposição sobre qual seria a saída para a ditadura. Isso enfrentou de maneira muito sintética, né, em duas grandes estratégias. Por um lado, uma via da ruptura, que estabelecia que o principal protagonismo ia estar com os pobladores, através da mobilização social, combinando isso com formas de violência política, não? Esse, em particular, era o que propunha o Partido Comunista, que na época era muito forte. E, por outro lado, uma via institucional que tentou capitalizar o itinerário que a ditadura predefiniu para a saída dela, né? Com uma constituição que foi criada nos anos 80, em plena ditadura militar, que consagrava e petrificava algumas definições, sobretudo no nível econômico, com um modelo, e onde a mobilização social e os pobladores apareciam mais como uma ameaça, né, para essa arquitetura predefinida. Nesse contexto que se produz essa retomada pelo protagonismo, que se produz uma urgência por responder essa pergunta, que se produz uma pesquisa, que é o foco da minha pesquisa, não, por sua vez, que foi uma intervenção sociológica, que era um método consagrado por Alan Turing para estudar os movimentos sociais, com os pobladores, não? É um caso bem particular porque é dos poucos casos no qual essa metodologia é aplicada na América Latina. Teve outras intervenções sociológicas na Polônia, no movimento de mulheres na França, o movimento regionalista em occitano na França, também um movimento antinuclear, entre os estudantes, entre o movimento operário. Mas na América Latina mesmo, e apesar da forte influência do Alan Turing, não tinha um caso nesse nível de ortodoxia metodológica e teórica, né? Essa pesquisa se produz em um contexto de fortaleza dos debates sobre os novos movimentos sociais, o questionamento dos velhos vanguardismos, das lógicas mais leninistas de compreensão dos movimentos sociais como auxiliares das lutas políticas, uma procura de novos protagonismos sociais, de novos atores sociais, e também se produz a partir de uma aliança entre um centro de pesquisa importante na época no Chile, que era o SUR, que foi um das tantas centros independentes que se cria na época da ditadura pela perseguição que se produz contra as universidades, contra as ciências sociais, e que foi o refúgio de um grande grupo de pesquisadores que foram demitidos das universidades públicas da época. Uma aliança entre esse centro e o CADES, né, que era o centro do Alan Turing, que precisamente levava o nome da intervenção sociológica, nos anos chaves para
para a luta contra a ditadura, entre o ano 85 e 86. Né? O ano 86 foi definido pelo Partido Comunista como o ano decisivo, né? Onde eles achavam que iam conseguir derrubar o Pinochet. Na verdade, foi um ano decisivo, mas pela derrota precisamente dessa estratégia. Né? Há poucos dias se comemorou o falido atentado contra o Pinochet que organizou o braço armado, o Partido Comunista na época, e que era visto como o estopim para o levantamento, né, onde se esperava que nas populações, que são os bairros populares do Chile, a mobilização fosse a base dessa rebelião popular. E coincide também no ano 86 com um declínio das mobilizações, dos protestos, da massividade dos protestos. Ao longo da ditadura aconteceram cerca de 22 protestos, cada um deles morriam pelo menos 6 pessoas, normalmente dos bairros populares, entre 6 a 20 pessoas terminaram falecendo. E aplicando as categorias turenianas altamente exigentes do ponto de vista teórico em relação a o que constitui um movimento social, né? Um movimento social é aquele que é capaz de questionar as orientações culturais e normativas de uma determinada sociedade com um produto, com um projeto de sociedade alternativo, né? Bom, uma conclusão que os pesquisadores tiveram foi que os pobladores não constituíam um movimento social, eram próximos do que o Turén chamava um movimento histórico, um movimento mais bem que demanda para o Estado, e também próximo do que o Turén definia como um movimento social impossível, por sua incapacidade de articular, de integrar diferentes lógicas de ação social, por sua incapacidade de articular também esse projeto de sociedade futura, diferente, e até no caso de um dos pesquisadores chilenos que participou dessa pesquisa, poderia se identificar com a ideia de um anti-movimento social. Ou seja, um movimento social reativo que tem como principal eixo da sua ação a violência. A pergunta que eu me fiz ao longo da minha pesquisa foi que efeitos teve essa definição e de que maneira influenciou nas condições sociais que possibilitaram uma transição democrática, um processo de democratização que foi pactuado, que terminou por prescindir, por não utilizar, por não aproveitar as forças sociais, como as dos pobladores, que contribuíram para a queda e para a erosão do regime do general Pinochet. Essa pergunta eu faço, como eu falei na apresentação, desde a sociologia das ciências, desde a literatura sobre as intervenções, da sociologia das intervenções, que pega alguns elementos da sociologia dos intelectuais, mas mais que estudar o grupo, estuda os efeitos que as ações dos intelectuais têm na realidade, parte do suposto que as ciências não apenas criam fatos científicos, mas também fatos sociais. Como falava Bourdieu, as ciências sociais participam das lutas sociais que elas procuram descrever. E o que eu fiz foi construir uma espécie de genealogia dessa intervenção sociológica, reconstruir, fazer um processo reflexivo, retrospectivo em relação às condições de produção de essa pesquisa. Estou sendo atacado aqui por uns bichos. E para isso, além de reconstruir o debate da época do mundo acadêmico, eu fiz um trabalho de arquivos no Cádiz, na França, no Sul, no Chile. Entrevistei os pesquisadores que participaram da intervenção sociológica, o núcleo principal, constituído pelo Alain Turén, pelo François Dubé, que era um dos braços direitos do Turén na época. Ele tinha acabado de participar da intervenção sociológica na Polônia, com o Solidariedade. É sul? Sul.
mas uma sigla. não é uma sigla, é subprofissionais. Eles botaram só pela posição que a gente tem no mapa, né? E com os pesquisadores do Sul, que contava com a presença de grandes pesquisadores na época, o Eugênio Tironi, que até o dia de hoje é já não é pesquisador, mas é um intelectual público relevante, que escreve nos principais jornais, um assessor agora dos grandes empresários no Chile, e foi um dos ideólogos da propaganda política. Como se chama nessa franja? Propaganda política? A que aparece na televisão? O horário eleitoral gratuito que se produz durante o plebiscito. Não sei se vocês assistiram no filme com o Gael Garcia. Não. Bom, ele aparece aí atuando de si próprio, né, numa das cenas. E outros grandes pesquisadores, como Vicente Espinosa, que esteve aqui de visita no centro na época da minha defesa, que era um intelectual orgânico do movimento de pobladores na época, hoje um pesquisador dedicado 100% à academia. Eduardo Valenzuela, que é o decano, né, o diretor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC, no Chile. E também entrevistei os interlocutores, os aliados, que na época eram muitos, os pesquisadores, sobretudo, que agora estão na Universidade do Chile. Na época estavam na Flaxo, o Brunner, que aqui é relativamente conhecido por alguns temas da educação, e alguns dos contraditórios, né? Principalmente um pessoal ligado à história social, que renovou as discussões da historiografia local, ressaltando o protagonismo dos setores populares, que vem afirmando uma série de teses que a gente poderia dizer que tem a ver com os debates sobre sociologia das ciências, mas com uma afirmação radicalmente construtivista, onde se reconhece uma espécie de performatividade perfeita das ciências sociais, ou seja, como se as ciências sociais conseguissem produzir a realidade à vontade, né? Então, eles compreendem, tem alguns sociólogos aí também que participam dessas ideias, que afirmam que basicamente a transição se definiu por uma espécie de traição das ciências sociais, dos pesquisadores, que teriam criado uma argumentação para legitimar a transição tal qual ela foi. Essa pesquisa aqui tenta questionar essas duas ideias, né? Por um lado, essa ideia dos Student Boys, que é a formulação, eu diria, mais provocativa, né? Que é uma formulação do Gabriel Salazar, que é um intelectual dos movimentos sociais no Chile, um historiador, que ele diz que os Student Boys, que seria esse grupo de pesquisadores que aplicou as noções turenianas ao estudo dos movimentos sociais, teria cumprido um papel análogo ao dos Chicago Boys, já não na instauração do neoliberalismo, mas na legitimação posterior da democratização para consolidar um modelo econômico em democracia. Bom, eu entrevistei esses... Sim? Desculpa, posso fazer uma pergunta? Sim? Eu entendi essa parte do Student Boys porque eles legitimaram esse modelo de transição onde os atores populares foram excluídos, é isso? Sim, mais ou menos isso, e a referência é os Chicago Boys, né? Tipo, se os Chicago Boys instauraram o regime neoliberal na ditadura, os Student Boys teriam sido os intelectuais da legitimação do modelo que permaneceu durante a democratização. O modelo econômico e político, né? Porque o modelo político basicamente perpetua a estabilidade do regime e estabelece certos âmbitos que não deveriam ser questionados deliberativamente, entre eles o modelo econômico, né? O que se chamou de consenso sobre o modelo. Então, são apenas umas áreas nas quais se pode discutir, por exemplo, direitos humanos, temas valóricos, mas o modelo econômico não se questiona, né? E para isso era importante que os movimentos sociais não estivessem ativos. Basicamente, o que afirmam esses autores é que esse resultado seria
responsabilidade das ciências sociais desses autores. Né? Então, o que eu fiz foi fazer um recorte do que poderiam ser os Turing Boys, entre os que aplicaram de maneira mais ortodoxa a teoria e o método. Né? Então, estudei esse pequeno grupo de pesquisadores para ver como esse fato científico, que seria um movimento social impossível, teria virado uma espécie de fato social, e contribuído à estabilização da narrativa sobre a transição, onde se naturalizou o modelo político e econômico. Bom, como se construiu a última coisa que eu fiz foi reunir esse grupo de pesquisadores para traduzir o resultado da pesquisa original dos anos 80, né, que foi publicado apenas em francês no ano 90, e pedi para eles debaterem 30 anos depois de feito esse exercício e pudessem reagir a esse tipo de tese, entre elas a minha, né, sobre o papel, a importância dessa... É claro que eles não gostam dessa pesquisa aqui, nem menos do que falam os outros colegas sobre a influência dessa pesquisa. Né? Mas foi um exercício muito interessante, eles se reuniram depois de 30 anos e fizeram reflexões muito interessantes em relação ao porquê a transição foi como foi, o papel das ciências sociais, e que culminou com o lançamento desse livro no ano 2016. Umas coisas sobre o conceito de Turing Boys, né? Ele se junto com outras hipóteses, como a ideia de que os pobladores não apenas enfrentaram um cerco econômico por parte da ditadura, eles foram tipo acorralados, né? Encurralados, não seria? Eles enfrentaram também uma espécie de cerco teórico por parte da sociologia, né? Como, tipo, meio que como se a sociologia fosse culpada, né? Pela exclusão dos pobladores. A noção do Turing Boys é interessante, bom, é muito provocativa, e é interessante porque ressalta a relação porosa entre ciências sociais e sociedade, né? Mas parte de um suposto de homogeneidade dos pesquisadores que na prática não se mostra empiricamente respaldado. Os pesquisadores têm trajetórias muito diferentes, assumem uma espécie de passividade em relação à recepção, é um pouco desqualificadora do papel que tiveram os pesquisadores chilenos em relação a como eles processaram as ideias do Alan Turing, apesar da enorme influência que ele tinha, e é extremamente construtivista, né? Como se as ciências tivessem uma eficácia performativa quase perfeita, né? Isso leva à pergunta de como tentar desvendar a importância, o caráter performativo que pode ter a sociologia, sem ao mesmo tempo sobreestimar a capacidade que ela tem para enactar, né, para performar a realidade social. Com isso, eu também o que eu procurei fazer é tentar ressaltar o papel das ciências sociais para além da economia, né, que tem sido pesquisado para questionar a transição, com um processo de reflexividade retrospectiva, né, em relação aos efeitos que pode ter nossa própria ação na construção da realidade. Bom, como se construiu o fato científico, né? Para isso é importante entender três grandes coisas. Por um lado, a enorme influência que tinha o Turing na época. O Alan Turing era provavelmente um dos sociólogos mais importantes nos anos 80, no momento em que se produz a pesquisa. Sua trajetória estava fortemente vinculada à América Latina, em particular o Chile, seja pelas missões científicas nas quais ele participou na Universidade do Chile, na USP e nas outras universidades latino-americanas, cumprindo um papel muito protagônico na institucionalização das ciências sociais. O Turing pode ser considerado o mais latino-americano dos teóricos europeus, sempre manteve um contato muito forte com os pesquisadores, mesmo na época da ditadura. Ele, além de mais, cumpriu um papel muito relevante na sobrevivência de muitos pesquisadores. Ele não apenas foi orientador de muitos deles, o diretor das teses, como ele
fez muitas cartas de recomendação para bolsas, para programa de pós-graduação, para conseguir a saída de pesquisadores que tinham sua segurança em risco. Né? Eu, no Cádiz, pude ler as inúmeras cartas que ele recebia com pedidos de auxílio. Né? Não era um pedido de auxílio qualquer. Isso, em parte, ajuda a explicar esse grau de sacralidade que tinha sua figura nos anos 80. Né? E ele, nesse momento de auge teórico e de relevância, tinha influência não apenas no mundo acadêmico, como no mundo político, né? Em particular entre quienes desenharam e pensaram na transição democrática no Chile. Foi relevante também, em particular, para essa pesquisa, porque foi quem conseguiu os fundos com o Ministério de Relações Exteriores da França, Assuntos Estrangeiros. Ele foi quem definiu que seria o Dubé, o responsável pela pesquisa, e ele teve acesso antecipado aos resultados da mesma e os incluiu numa publicação muito importante para a época, que se chama algo assim como Palavra e Sangue, né? Acho que esse é o título em português, onde é aí que ele propõe o seu modelo de democratização para a América Latina, tendo muito na cabeça um modelo chileno, que seria um modelo chileno que após virou paradigmático, né? Quase como foi um pouco o modelo espanhol. E ele foi o grande patrocinador dessa pesquisa. Em relação ao método, o método também é muito interessante, é um método ad hoc para o estudo dos movimentos sociais. Os pesquisadores me falavam algo assim, que era uma espécie de carimbo, né? Tipo, era um método para carimbar isso aqui é movimento social ou não é movimento social. Tinha um caráter experimental. Ele criava uma série de grupos de militantes, onde se simulava o conflito social, o diálogo com aliados, com os inimigos dos grupos, dos movimentos, e aí o pesquisador poderia acompanhar diretamente como se produzia o conflito. Sempre procurando entender os sentidos das práticas e tentando alcançar o maior grau de historicidade possível dentro do movimento. Né? A historicidade para o Turén era a capacidade da sociedade de se autoconstruir de maneira conflitiva. Né? Interessante que era um método que não partia da objetividade, né? Porque, na verdade, era um método provocador, que estava sempre provocando os militantes, nem engajado. Né? Não era um método comprometido. Se tinha uma coisa que eles rejeitavam, era compreender o papel da sociologia como uma espécie de reprodutora da ideologia do próprio movimento social. O papel da ciência seria marcar uma forte distância, né, com os movimentos. Era interessante que também partia do reconhecimento das capacidades reflexivas dos atores sociais na base. Eles entrevistavam militantes de base, não lideranças, por exemplo, mas ao mesmo tempo tinham uma sorte de ceticismo e de desconfiança da ideologia dos movimentos sociais. O sea, por que não se entrevistavam as lideranças? Porque falavam, não, eles basicamente vão reproduzir um mito que já está consagrado dentro dos próprios movimentos. E é preciso ir além da intermediação das lideranças, ir ao conflito mesmo. Né? Isso é um pouco, é um tanto paradoxal, porque, por um lado, releva o papel da reflexividade do movimento, mas, ao mesmo tempo, na verdade, o que recupera é o papel do analista na capacidade para fazer esse olhar de segunda ordem, não? De distanciamento, que permite ir além da automitologia que criam os próprios movimentos. E isso com uma alta exigência teórica em relação à definição do que o movimento social pode ser. Né? Não qualquer coisa pode ser um movimento social. Não? Tem que, basicamente, questionar a estrutura cultural de uma determinada sociedade. Nesse caso, o que primaria seria, no caso dos pobladores, uma inconsistência estatutária, a presença de diferentes lógicas de ação, uma lógica mais reivindicativa, uma lógica comunitária de refúgio frente à ameaça da ditadura,
uma lógica revolucionária representada pela influência dos partidos da esquerda e uma lógica populista mais próxima da democracia cristã, que buscaria essa espécie de papel paternal do Estado. O problema para ele não era a existência das diferentes lógicas, mas o fato delas não estarem articuladas num eixo nem num projeto comum. Isso impedia que eles pudessem considerá-lo como um movimento social. E, por outro lado, interessante era que eles consideravam a mobilização social como um fantasma, né? Como uma espécie de espectro que ameaçava permanentemente a convivência social, mas, ao mesmo tempo, reconheciam também que entre os pobladores não se cultivava uma aspiração revolucionária de transformação social, e eles prefeririam por uma mudança mais pacífica, sem tanto custo humano como estavam sendo as mobilizações, e isso permitiu, foi uma das principais ideias que posteriormente se utilizou para concebir, por exemplo, essa propaganda que se utilizou para a derrota da ditadura nas urnas. O último fator relevante é o papel dos centros acadêmicos, né? A relação entre CAD e Sur permite espelhar um pouco como se produziram pesquisas de alta qualidade empírica e teórica na época, onde operou uma espécie de reconfiguração do campo acadêmico pela perseguição nas universidades, se criando estes centros de segunda geração, né, para além da Flaxo, da CEPAL, que inicialmente foram fundadas no Chile na época da democracia, cuja principal agenda era os debates sobre a democratização. E aqui é importante considerar que não é que esses espaços ante o fim do espaço político se converteram também num lugar privilegiado para debater sobre política, né? Era o espaço onde os políticos que depois iam dirigir o processo de democratização procuravam debater sobre qual seria a melhor estratégia. Então, não é que tenha se produzido uma politização do mundo acadêmico, mas o que aconteceu foi que a política se intelectualizou muito nos anos 80, na época da ditadura, ante a ausência de outros espaços deliberativos. Nesse caso, vão ser relevantes dois centros, a Flaxo, no Chile, que é bem conhecida, né, onde iam estar os setores mais institucionalistas, o Brunner, o Tomás Mullián, o Norbert Lechner, por exemplo, vão ficar aí na Flaxo, e o Sur, que tinha um setor mais movimentalista, que estudava movimentos sociais, movimento operário, movimento mapuche, movimento estudantil, movimento de pobladores, e ambos os centros tinham uma forte presença de antigos militantes de um partido pequeno na época do Allende, mas muito influente intelectualmente, o MAPO, né, que tem sido definido como um movimento de elites intelectuais, que até o dia de hoje tem uma enorme influência, não apenas na política, como no mundo acadêmico. Nesse processo vai se produzir uma virada desde posições mais movimentalistas a posições mais institucionalistas, no caso do Sur, mas num contexto de heterogeneidade no tipo de intervenções que os intelectuais vão realizar, né? E aí é muito importante a trajetória do Eugenio Tironi, né? Eu acho que quando o Salazar fala de Tunis Boys, na verdade está pensando numa trajetória em específico, que é a dele, no que parte de um intelectual de esquerda muito radicalizado, muito movimentalista, para ser um assessor comunicacional, depois um intelectual no governo do primeiro governo democrático, posteriormente como intelectual público nos principais jornais, nos jornais mais conservadores, o grande intelectual da transição, e hoje como um grande lobista, né, do mundo empresarial. Aliás, foi ele que financiou a tradução do livro, né? Onde suas intervenções públicas vão ser, eu acho que mais vão contribuir a performar a influência dessa pesquisa, né?
ele foi o ideólogo dessa campanha política, e ele vai estabelecer uma forte relação entre as conclusões da pesquisa e a própria concepção do projeto, que vai pôr a ênfase na não violência, na ausência de conflito, numa saída pacífica frente à ditadura, num contexto de ampla derrota, né, do projeto mais rupturista, né, representado na época pelo que foi o Partido Comunista. Bom, já para ir fechando, uma das conclusões que se podem tirar dessa revisão é que a ideia de Turing Boys, por mais que seja sedutora, né, sobretudo para a minha geração, ela não tem muito respaldo empírico, né, porque não teve um grupo que homogeneamente recebesse essa influência do Alan Turing, e é um pouco exagerado fazer qualquer exercício de comparação com o poder e coativo que tiveram os Chicago Boys na época da ditadura, né? Tinham do lado toda a repressão da ditadura para levar à prática a sua agenda, né? Então é um pouco, até resulta até meio ofensivo. Apesar disso, se poderia afirmar que a intervenção sociológica influenciou na hierarquia do social que terminou naturalizando e fazendo uma espécie consagrando uma ideia de inevitabilidade da democratização tal qual ela foi concebida, né? Estabilizando a gramática da transição, produzindo também um paradoxo, né? A democratização chilena, que hoje está sendo questionada, né, por prescindir dos movimentos sociais, por privilegiar a estabilidade por sobre o deliberativo, teria sido influenciada indiretamente pelo Alan Turing, mas teria sido antitureniana, né? Porque a transição, no fundo, retirou a capacidade da sociedade de questionar, de ampliar sua possibilidade de historizar, ou de levar a cabo o conceito de historicidade, que é essa autoconstrução conflitiva da própria sociedade. No começo dessa pesquisa, o que eu tinha na cabeça era tentar isolar o efeito da variável intervenção sociológica na construção da realidade, mas, na verdade, o que me mostrou essa revisão é que o efeito da pesquisa foi muito mais indireto, né? E que que não faria muito sentido tentar isolar o efeito, porque a grande virtude dessa pesquisa é que permite mostrar a rede de articulação entre o mundo político, o mundo social, o mundo das ciências sociais, entre publicações, entre ideias, entre concepções, entre estratégias políticas, e não o efeito de isolamento de qualquer desses nodos, né? A transição foi influenciada por estes debates, mas não foi criada, né, à vontade por eles. A derrota dos pobladores, a desarticulação que eles vão viver, o declínio do ciclo de mobilização, não vai ser uma invenção das ciências sociais, né? Mas, de alguma maneira, essa pesquisa foi relevante também, porque, na época, num contexto de derrota da outra estratégia, de fortalecimento da saída mais institucional, o meio, o entorno político tinha criado expectativas e uma certa receptividade para ideias como a que foi defendida nessa pesquisa, nessa intervenção sociológica, que terminou contribuindo a estabilizar uma gramática da transição democrática, na qual atores sociais como o movimento de pobladores, definidos como impossíveis enquanto movimento social na época da ditadura, viravam não apenas innecessários na transição, como indesejáveis. Isso. Muito obrigado.
do IESP de 2018. O Alexis é professor da Universidade Alberto Hurtado, no Chile, talvez um dos centros mais importantes de ciências sociais do país. Apesar de ter feito sua graduação lá, fez o mestrado e doutorado aqui na casa, onde ele defendeu uma tese comparativa das discussões acadêmicas sobre os pobladores e os movimentos de favelados, uma tese bastante elogiada, sob a orientação do professor Luiz Antônio Machado. Além disso, o Alex tem um papel importante nos últimos anos como um intermediador de várias missões de cooperação, Brasil, Chile, levando vários colegas para o Chile, também começando algumas pesquisas em conjunto. O Alex vai falar hoje para a gente um pouco de uma das suas pesquisas mais recentes, ainda nessa discussão sobre movimentos sociais de pobladores no Chile, e especificamente sobre a contribuição nesse debate do Alan Turrene e de alguns de seus orientandos e estudantes que foram convidados em certo momento para o Chile para estudar esse movimento social, entre aspas, porque uma das conclusões polêmicas do Alan Turrene é de que os pobladores formariam um movimento social impossível. Então, o que o Alexis faz é discutir a construção desse argumento teórico, mas não apenas isso, como também algumas das suas consequências políticas para o modo como a transição democrática se desenhou no Chile. Bom, finalizo agradecendo de novo o Alexis e passo então a palavra para ele. Muito obrigado, Luiz Augusto, pelo convite e pela apresentação. Também muito obrigado a vocês por assistir. Para mim é um grande prazer estar aqui na casa de novo, depois de 4 anos. Também para apresentar o que eu acho que é um desdobramento da minha tese de doutorado, né, que, como você bem resumiu, é uma comparação entre a construção teórica do movimento de pobladores no Chile e o movimento de favelados no Rio. Basicamente, o que eu venho fazendo é misturar a literatura da sociologia da ciência, em particular das ciências sociais, e especificamente o que tem se convenido a chamar de performatividade das ciências sociais na construção da realidade, e levando essa discussão especificamente para o debate sobre os movimentos sociais, aplicando um dos movimentos que com mais força animou as lutas sociais do Chile durante o século XX, seja com sua inauguração no finais dos anos 50, com a tomada organizada dos terrenos que levaram à construção da Poblação La Victoria, que foi, aliás, o tema da minha tese de mestrado aqui, também defendida no antigo Juperj, passando pelo período de hipermobilização, como foi chamado na época do Allende, né, onde as tomadas de terreno praticamente sucediam à velocidade de 1 por dia, e que animaram uma forte imaginação sociológica, né, desde a teoria da marginalidade, com Roger Bexman, Oscar Luis, a finais dos anos 50, passando pelos debates da dependência, da marginalidade dependente, urbanização dependente, com Aníbal Quijano, o sociólogo peruano, o José Nuno, o politólogo argentino, com a discussão sobre o polo marginal, a massa marginal, chegando no debate sobre os movimentos sociais urbanos, que é a compreensão mais sistemática que se tentou fazer na época do governo Allende, onde os pobladores conseguiram um forte protagonismo social, e especificamente durante a ditadura militar, onde os protestos que se organizaram visando a derrubada da ditadura alcançaram seu ápice nos bairros populares, produzindo um retorno do protagonismo do movimento de pobladores, que para essa época vinha realizando também uma renovação dos repertórios da ação coletiva. Já não era apenas a tomada de terreno, era também o que se chama de organizações econômicas populares, a panela comum, o comprando juntos, uma série de instâncias que foram criadas para assegurar a sobrevivência dos setores populares, dos pobres urbanos, na época de uma profunda crise econômica derivada da aplicação do choque neoliberal em plena ditadura, a partir do ano 76.
essa retomada do protagonismo popular com os protestos implicou uma recuperação do interesse do mundo acadêmico, não? Que na época também estava bem golpeado, né, pela ditadura, nesse setor popular. E, basicamente, a pergunta que se fez na época é qual seria o papel que caberia ao movimento de pobladores na derrubada da ditadura militar chilena. Eles viam, por um lado, que a classe operária vinha se enfraquecendo pelo processo de desindustrialização que incentivou a ditadura. O movimento estudantil era muito pequeno ainda, né? Não tinha se generalizado o ensino superior, como nos anos 90. E este movimento estava no cerne da reorganização da oposição à ditadura, com as manifestações mais radicais, né? Com os protestos mais diretos, mais fortes contra a ditadura. Essa pergunta foi, ao mesmo tempo, uma pergunta acadêmica, mas também foi uma pergunta política, né? Atravessou os debates do que então era a oposição sobre qual seria a saída para a ditadura. Isso enfrentou de maneira muito sintética, né, em duas grandes estratégias. Por um lado, uma via da ruptura, que estabelecia que o principal protagonismo ia estar com os pobladores, através da mobilização social, combinando isso com formas de violência política, não? Em particular era o que propunha o Partido Comunista, que na época era muito forte, e, por outro lado, uma via institucional que tentou capitalizar o itinerário que a ditadura predefiniu para a saída dela, né, com uma constituição que foi criada nos anos 80, em plena ditadura militar, que consagrava e petrificava algumas definições, sobretudo no nível econômico, com um modelo, e onde a mobilização social e os pobladores apareciam mais como uma ameaça, né, para essa arquitetura predefinida. Nesse contexto que se produz essa retomada pelo protagonismo, que se produz uma urgência por responder essa pergunta, é que se produz uma pesquisa, que é o foco da minha pesquisa, não, por sua vez, que foi uma intervenção sociológica, que era um método consagrado por Alan Turing para estudar os movimentos sociais, com os pobladores. Não? É um caso bem particular porque é dos poucos casos no qual essa metodologia é aplicada na América Latina. Teve outras intervenções sociológicas na Polônia, no movimento de mulheres na França, o movimento regionalista em occitano na França, também o movimento antinuclear, entre os estudantes, entre o movimento operário. Mas na América Latina mesmo, e apesar da forte influência do Alan Turing, não tinha um caso nesse nível de ortodoxia metodológica e teórica, né? Essa pesquisa se produz em um contexto de fortaleza dos debates sobre os novos movimentos sociais, o questionamento dos velhos vanguardismos, das lógicas mais leninistas de compreensão dos movimentos sociais como auxiliares das lutas políticas, uma procura de novos protagonismos sociais, de novos atores sociais, e também se produz a partir de uma aliança entre um centro de pesquisa importante na época no Chile, que era o SUR, que foi das tantas centros independentes que se cria na época da ditadura pela perseguição que se produz contra as universidades, contra as ciências sociais, e que foi o refúgio de um grande grupo de pesquisadores que foram demitidos das universidades públicas da época. Uma aliança entre esse centro e o CADES, né, que era o centro do Alan Turing, que precisamente levava o nome da intervenção sociológica, nos anos chaves para
para a luta contra a ditadura, entre o ano 85 e 86. Né? O ano 86 foi definido pelo Partido Comunista como o ano decisivo, né? Onde eles achavam que iam conseguir derrubar o Pinochet. Na verdade, foi um ano decisivo, mas pela derrota precisamente dessa estratégia. Né? Há poucos dias se comemorou o falido atentado contra o Pinochet que organizou o braço armado, o Partido Comunista na época, e que era visto como o estopim para o levantamento, né, onde se esperava que nas populações, que são os bairros populares do Chile, a mobilização fosse a base dessa rebelião popular. E coincide também no ano 86 com um declínio das mobilizações, dos protestos, da massividade dos protestos. Ao longo da ditadura aconteceram cerca de 22 protestos. Cada um deles morriam pelo menos 6 pessoas, normalmente dos bairros populares, entre 6 a 20 pessoas terminaram falecendo. E aplicando as categorias turenianas, altamente exigentes do ponto de vista teórico em relação a o que constitui um movimento social, né? Um movimento social é aquele que é capaz de questionar as orientações culturais e normativas de uma determinada sociedade com um produto, com um projeto de sociedade alternativo, né? Bom, uma conclusão que os pesquisadores tiveram foi que os pobladores não constituíam um movimento social, eram próximos do que o Turén chamava um movimento histórico, um movimento mais bem que demanda para o Estado, e também próximo do que o Turén definia como um movimento social impossível, por sua incapacidade de articular, de integrar diferentes lógicas de ação social, por sua incapacidade de articular também esse projeto de sociedade futura, diferente, e até no caso de um dos pesquisadores chilenos que participou dessa pesquisa, poderia se identificar com a ideia de um anti-movimento social. Ou seja, um movimento social reativo que tem como principal eixo da sua ação a violência. A pergunta que eu me fiz ao longo da minha pesquisa foi que efeitos teve essa definição e de que maneira influenciou nas condições sociais que possibilitaram uma transição democrática, um processo de democratização que foi pactuado, que terminou por prescindir, por não utilizar, por não aproveitar as forças sociais, como as dos pobladores, que contribuíram para a queda e para a erosão do regime do general Pinochet. Essa pergunta eu faço, como eu falei na apresentação, desde a sociologia das ciências, desde a literatura sobre as intervenções, da sociologia das intervenções, que pega alguns elementos da sociologia dos intelectuais, mas mais que estudar o grupo, estuda os efeitos que as ações dos intelectuais têm na realidade, parte do suposto que as ciências não apenas criam fatos científicos, mas também fatos sociais. Como falava Bourdieu, as ciências sociais participam das lutas sociais que elas procuram descrever. E o que eu fiz foi construir uma espécie de genealogia dessa intervenção sociológica, reconstruir, fazer um processo reflexivo, retrospectivo em relação às condições de produção de essa pesquisa. Estou sendo atacado aqui por uns bichos. E para isso, além de reconstruir o debate da época do mundo acadêmico, eu fiz um trabalho de arquivos no Cádiz, na França, no Sul, no Chile. Entrevistei os pesquisadores que participaram da intervenção sociológica, o núcleo principal, constituído pelo Alain Turén, pelo François Dubé, que era um dos braços direitos do Turén na época. Ele tinha acabado de participar da intervenção sociológica na Polônia, com o Solidariedade. É Sul? Sul.
mas Ah, não, uma sigla. não é uma sigla, é subprofissionais. Eles botaram só pela posição que a gente tem no mapa, né? E com os pesquisadores do Sul, que contava com a presença de grandes pesquisadores na época, o Eugênio Tironi, que até o dia de hoje é já não é pesquisador, mas é um intelectual público relevante, que escreve nos principais jornais, um assessor agora dos grandes empresários no Chile, e foi um dos ideólogos da propaganda política. Como se chama nessa franja? Gratuito. Propaganda política. A que aparece na televisão? O horário eleitoral gratuito que se produz durante o plebiscito. Não sei se vocês assistiram no filme com o Gael Garcia, não. Bom, ele aparece aí atuando de si próprio, né, numa das cenas. E outros grandes pesquisadores, como Vicente Espinosa, que esteve aqui de visita no centro na época da minha defesa, que era um intelectual orgânico do movimento de pobladores na época, hoje um pesquisador dedicado 100% à academia. Eduardo Valenzuela, que é o decano, né, o diretor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC, no Chile. E também entrevistei os interlocutores, os aliados, que na época eram muitos, os pesquisadores, sobretudo, que agora estão na Universidade do Chile. Na época estavam na Flaxo, o Brunner, que aqui é relativamente conhecido por alguns temas da educação, e alguns dos contraditórios, né? Principalmente um pessoal ligado à história social, que renovou as discussões da historiografia local, ressaltando o protagonismo dos setores populares, que vem afirmando uma série de teses que a gente poderia dizer que tem a ver com os debates sobre sociologia das ciências, mas com uma afirmação radicalmente construtivista, onde se reconhece uma espécie de performatividade perfeita das ciências sociais, ou seja, como se as ciências sociais conseguissem produzir a realidade à vontade, né? Então, eles compreendem, tem alguns sociólogos aí também que participam dessas ideias, que afirmam que basicamente a transição se definiu por uma espécie de traição das ciências sociais, dos pesquisadores, que teriam criado uma argumentação para legitimar a transição tal qual ela foi. Essa pesquisa aqui tenta questionar essas duas ideias, né? Por um lado, essa ideia dos Student Boys, que é a formulação, eu diria, mais provocativa, né? Que é uma formulação do Gabriel Salazar, que é um intelectual dos movimentos sociais no Chile, um historiador, que ele diz que os Student Boys, que seria esse grupo de pesquisadores que aplicou as noções turenianas ao estudo dos movimentos sociais, teria cumprido um papel análogo ao dos Chicago Boys, já não na instauração do neoliberalismo, mas na legitimação posterior da democratização para consolidar um modelo econômico em democracia. Bom, eu entrevistei esses... Sim? Desculpa, posso fazer uma pergunta? Sim? Eu entendi essa parte do Rain Boys porque eles legitimaram esse modelo de transição onde os atores populares foram excluídos, é isso? Sim, mais ou menos isso, e a referência é os Chicago Boys, né? Tipo, se os Chicago Boys instauraram o regime neoliberal na ditadura, os Student Boys teriam sido os intelectuais da legitimação do modelo que permaneceu durante a democratização. O modelo econômico e político, né? Porque o modelo político basicamente perpetua a estabilidade do regime e estabelece certos âmbitos que não deveriam ser questionados deliberativamente, entre eles o modelo econômico, né? O que se chamou de consenso sobre o modelo. Então, são apenas umas áreas nas quais se pode discutir, por exemplo, direitos humanos, temas valóricos, mas o modelo econômico não se questiona, né? E para isso era importante que os movimentos sociais não estivessem ativos. Basicamente, o que afirmam esses autores é que esse resultado seria responsabilidade das ciências sociais, desses autores, né? Então, o que eu fiz foi
fazer um recorte do que poderiam ser os Turing Boys, entre os que aplicaram de maneira mais ortodoxa a teoria e o método. Né? Então, estudei esse pequeno grupo de pesquisadores para ver como esse fato científico, que seria um movimento social impossível, teria virado uma espécie de fato social, e contribuído à estabilização da narrativa sobre a transição, onde se naturalizou o modelo político e econômico. Bom, como se construiu a última coisa que eu fiz foi reunir esse grupo de pesquisadores para traduzir o resultado da pesquisa original dos anos 80, né, que foi publicado apenas em francês no ano 90, e pedi para eles debaterem 30 anos depois de feito esse exercício e possam reagir a esse tipo de tese, entre elas a minha, né, sobre o papel, a importância dessa... É claro que eles não gostam dessa pesquisa aqui, nem menos do que falam os outros colegas sobre a influência dessa pesquisa. Né? Mas foi um exercício muito interessante, eles se reuniram depois de 30 anos e fizeram reflexões muito interessantes em relação ao porquê a transição foi como foi, o papel das ciências sociais, e que culminou com o lançamento desse livro no ano 2016. Umas coisas sobre o conceito de Turing Boys, né? Eles se junto com outras hipóteses, como a ideia de que os pobladores não apenas enfrentaram um cerco econômico por parte da ditadura, eles foram tipo acorralados, né? Não seria? Eles enfrentaram também uma espécie de cerco teórico por parte da sociologia, né? Meio que como se a sociologia fosse culpada, né? pela exclusão dos pobladores. A noção do Turing Boys é interessante, bom, é muito provocativa, e é interessante porque ressalta a relação porosa entre ciências sociais e sociedade, né? Mas parte de um suposto de homogeneidade dos pesquisadores que na prática não se mostra empiricamente respaldado. Os pesquisadores têm trajetórias muito diferentes, assumem uma espécie de passividade em relação à recepção, um pouco desqualificadora do papel que tiveram os pesquisadores chilenos em relação a como eles processaram as ideias do Alan Turing, apesar da enorme influência que ele tinha, e é extremamente construtivista, né? Como se as ciências tivessem uma eficácia performativa quase perfeita. Né? Isso leva à pergunta de como tentar desvendar a importância, o caráter performativo que pode ter a sociologia, sem ao mesmo tempo sobreestimar a capacidade que ela tem para enactar, né, para performar a realidade social. Com isso, também o que eu procurei fazer é tentar ressaltar o papel das ciências sociais para além da economia, né, que tem sido pesquisado para questionar a transição, com um processo de reflexividade retrospectiva, né, em relação aos efeitos que pode ter nossa própria ação na construção da realidade. Bom, como se construiu o fato científico, né? Para isso é importante entender três grandes coisas. Por um lado, a enorme influência que tinha o Turing na época. O Alan Turing era provavelmente um dos sociólogos mais importantes nos anos 80, no momento em que se produz a pesquisa. Sua trajetória estava fortemente vinculada à América Latina, em particular o Chile, seja pelas missões científicas nas quais ele participou na Universidade do Chile, na USP e nas outras universidades latino-americanas, cumprindo um papel muito protagônico na institucionalização das ciências sociais. O Turing pode ser considerado o mais latino-americano dos teóricos europeus, sempre manteve um contato muito forte com os pesquisadores, mesmo na época da ditadura. Ele, além de mais, cumpriu um papel muito relevante na sobrevivência de muitos pesquisadores. Ele não apenas foi orientador de muitos deles, o diretor das teses, como ele fez muitas cartas de recomendação para bolsas, para programa de pós-graduação, para conseguir a saída de pesquisadores que tinham sua
segurança em risco. Né? Eu, no Cádiz, pude ler as inúmeras cartas que ele recebia com pedido de auxílio. Né? Não era um pedido de auxílio qualquer. Isso, em parte, ajuda a explicar esse grau de sacralidade que tinha sua figura nos anos 80. Né? E ele, nesse momento de auge teórico e de relevância, tinha influência não apenas no mundo acadêmico, como no mundo político, né? Em particular entre quienes desenharam e pensaram na transição democrática no Chile. Foi relevante também, em particular, para essa pesquisa, porque foi quem conseguiu os fundos com o Ministério de Relações Exteriores da França, Assuntos Estrangeiros. Ele foi quem definiu que seria o Dubé o responsável pela pesquisa, e ele teve acesso antecipado aos resultados da mesma e os incluiu numa publicação muito importante para a época, que se chama algo assim como Palavra e Sangue, né? Acho que esse é o título em português, onde é aí que ele propõe o seu modelo de democratização para a América Latina, tendo muito na cabeça um modelo chileno, que seria um modelo chileno que após virou paradigmático, né? Quase como foi um pouco o modelo espanhol. E ele foi o grande patrocinador dessa pesquisa. Em relação ao método, o método também é muito interessante, é um método ad hoc para o estudo dos movimentos sociais. Os pesquisadores me falavam algo assim, que era uma espécie de carimbo, né? Tipo, era um método para carimbar isso aqui é movimento social ou não é movimento social. Tinha um caráter experimental. Ele criava uma série de grupos de militantes, onde se simulava o conflito social, o diálogo com aliados, com os inimigos dos grupos, dos movimentos, e aí o pesquisador poderia acompanhar diretamente como se produzia o conflito. Sempre procurando entender os sentidos das práticas e tentando alcançar o maior grau de historicidade possível dentro do movimento. Né? A historicidade para o Touraine era a capacidade da sociedade de se autoconstruir de maneira conflitiva. Né? Interessante que era um método que não partia da objetividade, né? Porque, na verdade, era um método provocador, que estava sempre provocando os militantes, nem engajado. Né? Não era um método comprometido. Se tinha uma coisa que eles rejeitavam, era compreender o papel da sociologia como uma espécie de reprodutora da ideologia do próprio movimento social. O papel da ciência seria marcar uma forte distância, né, com os movimentos. Era interessante que também partia do reconhecimento das capacidades reflexivas dos atores sociais na base. Eles entrevistavam militantes de base, não lideranças, por exemplo, mas ao mesmo tempo tinham uma sorte de ceticismo e de desconfiança da ideologia dos movimentos sociais. O sea, por que não se entrevistavam as lideranças? Porque falavam, não, eles basicamente vão reproduzir um mito que já está consagrado dentro dos próprios movimentos. E é preciso ir além da intermediação das lideranças, ir ao conflito mesmo. Né? Isso é um pouco, é um tanto paradoxal, porque por um lado releva o papel da reflexividade do movimento, mas ao mesmo tempo, na verdade, o que recupera é o papel do analista na capacidade para fazer esse olhar de segunda ordem, não? De distanciamento, que permite ir além da automitologia que criam os próprios movimentos. E isso com uma alta exigência teórica em relação à definição do que o movimento social pode ser, né? Não qualquer coisa pode ser um movimento social, não? Tem que basicamente questionar a estrutura cultural de uma determinada sociedade. Nesse caso, o que primaria seria, no caso dos pobladores, uma inconsistência estatutária, a presença de diferentes lógicas de ação, uma lógica mais reivindicativa, uma lógica comunitária de refúgio frente à ameaça da ditadura, uma lógica revolucionária representada pela influência dos partidos da esquerda,
e uma lógica populista mais próxima da democracia cristã, que buscaria essa espécie de papel paternal do Estado. O problema para ele não era a existência das diferentes lógicas, mas o fato delas não estarem articuladas num eixo nem num projeto comum. Isso impedia que eles pudessem considerá-lo como um movimento social. E, por outro lado, interessante era que eles consideravam a mobilização social como um fantasma, né? Como uma espécie de espectro que ameaçava permanentemente a convivência social, mas, ao mesmo tempo, reconheciam também que entre os pobladores não se cultivava uma aspiração revolucionária de transformação social, e eles prefeririam por uma mudança mais pacífica, sem tanto custo humano como estavam sendo as mobilizações, e isso permitiu, foi uma das principais ideias que posteriormente se utilizou para conceber, por exemplo, essa propaganda que se utilizou para a derrota da ditadura nas urnas. O último fator relevante é o papel dos centros acadêmicos, né? A relação entre CAD e Sur permite espelhar um pouco como se produziram pesquisas de alta qualidade empírica e teórica na época, onde operou uma espécie de reconfiguração do campo acadêmico pela perseguição nas universidades, se criando estes centros de segunda geração, né, para além da Flaxo, da CEPAL, que inicialmente foram fundadas no Chile na época da democracia, cuja principal agenda era os debates sobre a democratização. E aqui é importante considerar que não é que esses espaços ante o fim do espaço político se converteram também num lugar privilegiado para debater sobre política, não é? Era o espaço onde os políticos que depois iam dirigir o processo de democratização procuravam debater sobre qual seria a melhor estratégia. Então, não é que tenha se produzido uma politização do mundo acadêmico, mas o que aconteceu foi que a política se intelectualizou muito nos anos 80, na época da ditadura, ante a ausência de outros espaços deliberativos. Nesse caso, vão ser relevantes dois centros, a Flaxo, no Chile, que é bem conhecida, né, onde iam estar os setores mais institucionalistas, o Brunner, o Tomás Mullián, o Norbert Lechner, por exemplo, vão ficar aí na Flaxo, e o Sur, que tinha um setor mais movimentalista, que estudava movimentos sociais, movimento operário, movimento mapuche, movimento estudantil, movimento de pobladores, e ambos os centros tinham uma forte presença de antigos militantes de um partido pequeno na época do Allende, mas muito influente intelectualmente, o MAPU, né, que tem sido definido como um movimento de elites intelectuais, que até o dia de hoje tem uma enorme influência, não apenas na política, como no mundo acadêmico. Nesse processo vai se produzir uma virada desde posições mais movimentalistas a posições mais institucionalistas, no caso do Sur, mas num contexto de heterogeneidade no tipo de intervenções que os intelectuais vão realizar, né? Que aí é muito importante a trajetória do Eugênio Tironi, né? Eu acho que quando o Salazar fala de Tunis Boys, na verdade está pensando numa trajetória em específico que é a dele, no que parte de um intelectual de esquerda muito radicalizado, muito movimentalista, para ser um assessor comunicacional, depois um intelectual no governo do primeiro governo democrático, posteriormente como intelectual público nos principais jornais, nos jornais mais conservadores, o grande intelectual da transição, e hoje como um grande lobista, né, do mundo empresarial. Aliás, foi ele que financiou a tradução do livro, né? Onde suas intervenções públicas vão ser, eu acho que mais vão contribuir a performar a influência dessa pesquisa, né?
ele foi o ideólogo dessa campanha política, e ele vai estabelecer uma forte relação entre as conclusões da pesquisa e a própria concepção do projeto, que vai pôr a ênfase na não violência, na ausência de conflito, numa saída pacífica frente à ditadura, num contexto de ampla derrota, né, do projeto mais rupturista, né, representado na época pelo que foi o Partido Comunista. Bom, já para ir fechando, uma das conclusões que se podem tirar dessa revisão é que a ideia de Turing Boys, por mais que seja sedutora, né, sobretudo para a minha geração, ela não tem muito respaldo empírico, né, porque não teve um grupo que homogeneamente recebesse essa influência do Alan Turing, e é um pouco exagerado fazer qualquer exercício de comparação com o poder e coativo que tiveram os Chicago Boys na época da ditadura, né? Tinham do lado toda a repressão da ditadura para levar à prática a sua agenda, né? Então é um pouco, até resulta até meio ofensivo. Apesar disso, se poderia afirmar que a intervenção sociológica influenciou na hierarquia do social que terminou naturalizando e fazendo uma espécie consagrando uma ideia de inevitabilidade da democratização tal qual ela foi concebida, né? Estabilizando a gramática da transição, produzindo também um paradoxo, né? A democratização chilena, que hoje está sendo questionada, né, por prescindir dos movimentos sociais, por privilegiar a estabilidade por sobre o deliberativo, teria sido influenciada indiretamente pelo Alan Turing, mas teria sido antitureniana, né? Porque a transição, no fundo, retirou a capacidade da sociedade de questionar, de ampliar sua possibilidade de historizar, ou de levar a cabo o conceito de historicidade, que é essa autoconstrução conflitiva da própria sociedade. No começo dessa pesquisa, o que eu tinha na cabeça era tentar isolar o efeito da variável intervenção sociológica na construção da realidade, mas, na verdade, o que me mostrou essa revisão é que o efeito da pesquisa foi muito mais indireto, né? E que que não faria muito sentido tentar isolar o efeito, porque a grande virtude dessa pesquisa é que permite mostrar a rede de articulação entre o mundo político, o mundo social, o mundo das ciências sociais, entre publicações, entre ideias, entre concepções, entre estratégias políticas, e não o efeito de isolamento de qualquer desses nodos, né? A transição foi influenciada por estes debates, mas não foi criada, né, à vontade por eles. A derrota dos pobladores, a desarticulação que eles vão viver, o declínio do ciclo de mobilização, não vai ser uma invenção das ciências sociais, né? Mas, de alguma maneira, essa pesquisa foi relevante também, porque na época, num contexto de derrota da outra estratégia, de fortalecimento da saída mais institucional, o meio, o entorno político tinha criado expectativas e uma certa receptividade para ideias como a que foi defendida nessa pesquisa, nessa intervenção sociológica, que terminou contribuindo a estabilizar uma gramática da transição democrática, na qual atores sociais como o movimento de pobladores, definidos como impossíveis enquanto movimento social na época da ditadura, viravam não apenas innecessários na transição, como indesejáveis. Isso. Muito obrigado.